Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Enquanto você abre aí, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós recebemos uma bênção. O pessoal, quem gosta de bênção aí? Então, vou contar uma bênção para você. Quem gosta de parque de diversão? Nossa, só das 4 fileiras para cá, gente. Oxe, vocês estão aí com preguiça. Ah, tem lá atrás também. Tá. Olha só, o pessoal do Hopiari entrou em contato conosco. E para o pessoal da igreja, nós vamos ter... nós recebemos cortesias de ingressos para crianças de 1 a 12 anos. Calma, não fique triste. Eu vi assim... Calma. Oxe, vocês não deixam nem eu molhar o bico? Calma aí. Aí o que acontece, gente? Dependendo da quantidade de pessoas que forem. Então, assim, cada pai e mãe vai ficar responsável. Não é algo organizado pelo nosso Ministério Kids, aonde o pessoal, os professores vão. Então, cada pai ou mãe que quiser pode ir junto com o seu filho. Porém, nós precisamos ter uma noção de número de pessoas, porque nós precisamos organizar o transporte. E agora vem a parte que te cabe. Agora vem a sua bênção. Se você tem filho de 1 a 12 anos, você já foi abençoado. Vamos lá, né, gente? Que está R$ 95 o ingresso, tá? Que eu sei, que eu tenho 2. E aí, eles vão, né, de acordo com a quantidade de pessoas que forem, eles vão fazer um valor bem mais barato para os adultos que forem juntos. Tá? Então, o que eu preciso a partir de hoje? Se você tem um filho de 1 a 12 anos e você quer enviar o seu filho e você quer ir, eu preciso que você fale com a Thaís e com a Dani. Eu vou pedir para elas ficarem em pé, para você saber quem é. E você já dê o seu nome para ela, para a gente ter uma noção de pessoas. E então, nós acreditamos que no domingo a gente já vai ter mais ou menos o valor, né, Thaís? Que vai ficar o ingresso dos adultos, tá bom? Mas provavelmente a gente vai conseguir um preço bem melhor. E nós estamos intencionando, dando tudo certo, ir no sábado do dia 18 de fevereiro, ok? Nós temos que ir antes do dia 25, porque é uma promoção que eles fizeram aí. Então, a gente vai nessa data, tá bom? Então, fiquem atentos, não esqueça de dar... Aí, nesse caso, né, vou pedir para você dar o nome ali no balcão, no final do culto, fale com elas ali. E, se você não tem filho, já fala assim, ô Thaís, anota meu nome, assim que você tiver o valor, você me fala, que eu quero ir também. Porque, é claro, você já pode dar o seu nome, né? Você não vai pagar nada, porque você não sabe o valor. Mas, é claro que as vagas são limitadas, né, gente? Então... por isso até que eu, se fosse você, já que você está aqui, ó, quarta-feira, você merece receber a bênção primeiro. Amém? Glória a Deus. Você achou aí? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Só esse versículo. Você crê que Deus quer e vai falar com você nessa noite? Você deseja isso? Então feche os seus olhos e comece a orar. Peça para o Senhor falar com você. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Agradecidos porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor nós temos desfrutado das Tuas maravilhas. Temos desfrutado do Teu cuidado. Nós temos desfrutado, Senhor, do amor do Senhor sobre nós. Daquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos Te pedir que o Senhor possa vir ao nosso encontro, quebrando cadeias, rompendo grilhões da nossa mentalidade. Senhor, toda falta de fé caia por terra agora em nome de Jesus, toda fragilidade na fé, mas eu quero te pedir que haja uma palavra revelada no nosso espírito nessa noite, e essa palavra venha do teu espírito para nós, quebra, Senhor, toda astúcia do inferno, no sentido de tentar roubar, Pai, essa palavra do nosso coração, mas que seja uma palavra, Pai, que venha injetar realmente fé no nosso coração, para que nós possamos avançar para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus, amém? Queridos, esse texto, ele é um texto maravilhoso, porque ele vem declarar, né? Ele vem dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, né? Numa outra... Gente, tem gente que faz as coisas para acabar com a gente, né? Vocês acreditam que eles colocaram ali para mim, se alguém tiver filho para emprestar, nos avise?
Como que eu prego desse jeito? Vou ver o recado para ver se é alguma coisa importante. Eu vou falar. Depois a gente conversa. Sem condições. Voltando para Efésios. Vocês acham que é fácil? Não basta os fios de casa, tem os fios daqui. Eu vou falar, viu? Gente, Efésios, Paulo vem dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Na versão do João Ferreira de Almeida, ele diz assim, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, não é? Sim ou não? O que você acha de você ouvir dizer que o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Quero dizer uma coisa para você: você já é abençoado. Você já é abençoado. Agora, o que é muito interessante desse texto é que muitas vezes na nossa vida a gente vive um conflito entre o já e o ainda não. Por quê? Porque a gente lê que nós já fomos abençoados. Mas seja honesto, quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e ainda não fomos abençoados? E o intervalo entre o já e o ainda não, ele pode ser definido por dois comportamentos. O primeiro deles é o de aflição, o de conflito. Por que a Bíblia diz que o Senhor já me abençoou e eu ainda não fui abençoado? É que você e eu precisamos entender, é que para Deus isso já aconteceu. Do ponto de vista de Deus, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Eu e você já fomos abençoados. O nosso problema é que muitas vezes, como os nossos olhos não viram algumas coisas se materializarem, a gente acha que ainda não aconteceu. Então, o intervalo entre o já e o ainda não, ele pode gerar em nós, ele pode roubar a nossa fé, ou ele pode injetar fé em nós. Mas se nós entendermos que o Senhor pede de nós é fé, nós vamos ver que nós temos que olhar com os olhos da fé. E nós precisamos agir com atitudes de fé. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele fala exatamente a verdade, que Deus não mente. Nós vamos descobrir que no reino de Deus realmente já está feito e que Deus, Ele sempre olha de trás para frente. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele vê alguém que já foi abençoado. Ele olha para mim, Ele olha para a sua vida, Ele vê alguém que já recebeu aquilo que Ele criou. Ele olha para aquilo que foi consumado na cruz, Ele vê que já está tudo liberado. Se nós olharmos para o Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver as descrições de João. João, ele vai descrever o trono, ele vai descrever os selos sendo abertos, ele vai descrever as trombetas, mas essas coisas já aconteceram? Agora eu peguei vocês, né? Já, e ainda não. Já aconteceram no reino espiritual, já aconteceram do ponto de vista de Deus, já está determinado. Então, existem coisas que nossos olhos ainda não viram, mas que não depende da nossa fé, porque vai acontecer de qualquer jeito, mas vai haver um momento que os nossos olhos vão ver. Mas para Deus, isso é tão certo que já está feito. E é por isso que João viu com antecedência, ele descreve os detalhes, mas ele viu uma visão que ele teve de algo que aos nossos olhos ainda vai acontecer. Agora, há coisas que não dependem da nossa fé. Diga comigo, tem coisas que eu crendo ou não, vai acontecer. Como a volta de Jesus, por exemplo. Não interessa se você crê ou se você não crê, Jesus volta. Ponto. Amém? Agora, existem coisas que elas já foram liberadas no reino do Espírito, mas que elas só vão se tornar realidade na nossa vida se a gente crer. Entre o intervalo do já e ainda não, algumas coisas na nossa vida precisam de atitudes de fé. Porque se nós crermos que Deus já nos abençoou, mas se nós olharmos com dúvida, se nosso coração for um coração que está sempre capengando, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, a gente não vai viver aquilo que Deus tem. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Que é assim, ó. Olha isso, gente. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Numa outra versão diz assim, Deus, ele chama à existência os elementos que ainda não existem. Esse texto está falando de Abraão, que Abraão foi determinado como pai de muitas nações. Agora, gente, vamos combinar que quando Deus chama Abraão, Deus, ele sabia que Abraão, ele era uma pessoa que já tinha uma certa idade. Você concorda que Deus já sabia que Sara era estéril? Sim ou não? Ou será que Deus estava enganado? Quando Deus chama Abraão, esse texto diz que o Senhor, ele chama Abraão, entendendo que ele mesmo é que teria que fazer todos os milagres. Mas ele chama Abraão como pai de multidões. Quando nós lemos lá, o pastor Marcos pregou sobre isso, e daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos ver que quando Deus chama Abraão, Deus já fala que ele vai ser pai de nações. Então, para Deus já estava feito, mas para Abraão, ainda não. E o que aconteceu no intervalo entre o já e o ainda não de Abraão? Versículo 18, olha o que diz aí, no versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança. Sabe o que faz com que a gente puxe, a gente substancie do céu para a terra, o já para ser já na nossa vida? A gente precisa aprender a crer contra a esperança. Só que nós temos um problema. Sabe qual é o nosso problema? A gente depende muito de sentimento, gente. Nós temos a nossa cultura é que a gente depende do sentir. Ai, hoje eu estou sentindo vontade na igreja, eu vou. Eu já ouvi gente falar assim, ai, pastora, eu não estava sentindo de ir, porque essas coisas é bom a gente fazer quando sente, né? Não, querido, você não tem que sentir nada. Você tem que determinar algumas coisas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Abraão, ele esperou contra a esperança. Eu e você precisamos aprender a crer contra a esperança. E ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Descendência é filho. Ele tinha uma esposa estéril até aquele momento, talvez ele nem sabia que era ela, ele podia achar que era ele. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você substanciar, é você trazer à realidade aquilo que a Bíblia diz que já aconteceu, mas que na sua vida você ainda não viu, você precisa crer contra a esperança. Aí, o versículo 19 diz assim, ó, e sem enfraquecer na fé, que é exatamente isso, crer contra a esperança, não permitir que a sua fé se abale, né? Não permitir que a sua fé seja mexida. O que ele diz aqui, ó? Ele não, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Aqui nós temos o segundo segredo de Abraão, sabe o que é? Não olhar para as circunstâncias. Vai ter momentos na nossa vida que as circunstâncias vão dizer que não, mas se a palavra diz que já, então já aconteceu, e eu preciso tomar posse dessa verdade, eu preciso substanciar essa verdade. Substanciar é você dar substância, dar forma a ela, como diz aqui em Romanos 4,17, que é uma característica de Deus, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem, ou seja, ele dá substância para aquilo que ainda os nossos olhos ainda não viram. Então, quando você precisa de um milagre, quando você olha para uma circunstância, quando você precisa de uma intervenção de Deus numa área da sua vida, as circunstâncias vão te mostrar algo e você tem que escolher no que você vai crer. Eu posso contar um segredo para você? Se você crer que vai dar errado, você está certo. E se você crer que vai dar certo, você também está certo. Sabe por quê? Porque você está usando a sua fé do mesmo jeito. Se você crê que seu casamento não tem mais chance, eu preciso dizer para você que você está certo. Porque você está colocando a sua fé em ação. Mas se você crer que Deus pode restaurar seu casamento, você vai viver esse milagre. Se você crê que Deus vai restaurar a sua família, se você crê que Deus vai abrir as portas para você, se você crê que Deus pode entrar com o sobrenatural, você está exercendo a sua fé, é aí que você vai viver o milagre. Então Abraão, ele não atentou
para o seu próprio corpo amortecido. A gente tem que parar de ser levado pelas circunstâncias. O segredo da gente viver o já de Deus é a gente substanciar, é a gente crer, é a gente não esmorecer na fé e a gente não depender das circunstâncias. E ele diz aqui, sendo já ele de 100 anos, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, nós vemos aqui que o que nos faz viver o já de Deus, mesmo que os nossos olhos ainda não viram, é justamente a gente não desistir de crer, ou seja, a gente crer contra a esperança, a gente não olhar para as circunstâncias e a gente entender algo, se Ele falou, vai acontecer. Queridos, nosso Deus é fiel, Ele é verdadeiro. Quando nós olhamos para a vida, quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, versículo 1 e 2, nós vemos o chamado de Deus, e aos olhos do pai, Abraão já está sendo chamado por pai de um grande povo. Pastor Marcos pregou sobre esse texto na semana passada, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Há um segredo maravilhoso que eu quero compartilhar com você aqui nesse texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Veja, Abraão não sabia nem para onde ele ia. E Deus fala, de ti farei uma grande nação. Como que Deus ia fazer dele uma grande nação? Só havia uma forma, ele precisava ter filhos. E ele falou, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Então, será que Deus estava desavisado acerca de Sara? Não, gente. Deus sabia que ele teria que fazer o milagre. Ele só precisava de uma coisa de Abraão, que Abraão cresce. Sabe o que Deus precisa de você? Que você creia. Deus precisa que você creia. Então, o diabo fica tentando roubar a sua fé. O diabo fica tentando fazer com que eu e você olhemos para as circunstâncias. Eu e você olhemos para aquilo que a mídia mostra. Mas o Senhor está dizendo, olha para mim. Olha para aquilo que eu posso fazer. Meu irmão, coisa mais triste é quando nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, quando nós depositamos a nossa confiança em portas. Eu sempre falo isso, eu vou repetir isso essa noite. Existe uma diferença entre portas e fontes. Fonte é o Senhor. Portas são as portas que Ele abre, é a empresa que você trabalha, é a maneira que Deus arrumou para que você possa prosperar. Quando nossos olhos estão no Senhor, as nossas fontes estão no Senhor. Nós cremos que Ele é aquele que nos dá todas as coisas. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos perceber que Deus está falando para Abraão assim, eu vou ser a sua fonte. Agora, olha que coisa interessante, esse final desse versículo 2 sempre me chamou muita atenção. Deus fala assim, sê tu uma bênção. É como se Deus estivesse dando uma ordem para Abraão. Mas sabe qual que seria a tradução correta desse texto? Se você puder projetar ele aqui para nós, Gênesis 12, verso 2, por favor. Sê tu uma bênção. Parece que Deus está dando uma ordem. Seja uma bênção. Mas sabe o que Deus está falando para Abraão? Seja você uma fonte de bênçãos. E sabe por que Deus está falando para Abraão ser uma fonte de bênçãos? Porque nesse versículo, olha isso. De ti farei uma grande nação. Quem que vai fazer de Abraão uma grande nação? O Senhor. Ele falou, eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou te abençoarei. Quem é que vai abençoar Abraão? Deus. Não é Abraão que vai fazer dele mesmo uma grande nação. Não é Abraão que vai se abençoar. Não é Abraão que vai engrandecer o seu próprio nome, é Deus que vai engrandecer o nome de Abraão. Então o Senhor está falando assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, já sei que você não tem condições para isso, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome de tal maneira que você vai ser uma fonte de bênçãos. Meu irmão, quando o Senhor diz assim, quando a palavra de Deus diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é isso que Ele está falando, eu já te abençoei, eu já engrandeci você, eu já vim sobre a sua vida, agora se você entender isso, se você chamar isso para a sua vida, você vai ser uma fonte de bênção.
E eu posso te contar uma coisa, isso já está liberado sobre a sua vida. Isso já está liberado sobre a minha vida. Abraão, nesse momento aí, ele não tinha nem saído da sua terra ainda, e o Senhor já está falando para ele ser uma fonte de bênçãos, porque é assim que Deus vê, querido, é assim que Deus vê, quando Deus olha para mim e para você, e quando nós estamos diante da presença e da palavra dEle, quando nós tomamos posse dessas verdades, quando nós começamos a declarar aquilo que o Senhor fala, então nós nos tornamos uma fonte de bênção no lugar onde nós estamos plantados. E é assim que funciona quando nós acionamos as bênçãos que já foram liberadas para as nossas vidas. Agora, muitas vezes nós não acionamos isso porque nós não cremos. E nós não cremos porque nós não conhecemos. É por isso que a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é uma bênção por causa daquilo que você pode gerar. Você é uma bênção porque Deus já te abençoou. Se você está no intervalo do já e eu ainda não, nessa noite eu quero convidar você a liberar a sua fé para crer naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já liberou, e Ele já disse para você que Ele vai fazer de você, que Ele já sabe o final da história. É hora de você tomar posse dessa verdade, é hora de você declarar aquilo que Deus fala. E é exatamente isso que é uma das maneiras que nós temos de substanciar, ou seja, dar forma àquilo que Deus fala, é a gente falar isso. Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10. Nos ensina algo. Vamos ler juntos? Esse texto diz o quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Então, com o coração a gente crê, mas é com a boca que a gente confessa. Sabe como que eu substancio? É tudo aquilo que eu falo. Todas as vezes que tem muita gente que ela acha, não, eu creio nisso, mas, meu irmão, é aquilo que eu falo. E é aí que entra o que nós estávamos falando um pouco antes. Nós vamos ter que nos lembrar o tempo todo. A gente tem que falar não apenas aquilo que a gente sente. Então, se eu não estou sentindo algo, ou se eu estou sentindo que algo vai dar errado, eu não tenho que falar o que eu estou sentindo, eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz, eu tenho que falar aquilo que Ele já fez. Deus já me abençoou, o Senhor já abriu as portas que eu preciso, o Senhor já interferiu nisso, o Senhor já libertou aquela família, nós já alcançamos o dobro daquilo que nós estávamos no ano passado, nós já alcançamos 10% dessa cidade. Querido, nós temos que já ter feito, já aconteceu, e nós precisamos falar disso. Só que entenda algo, por causa dessa cultura do sentir que a gente tem, muitas vezes nós caímos em armadilhas. Deixa eu contar uma coisa para você, se você não sabe. A minha carne e a sua carne tem predominantemente vontade de fazer 3 coisas. Ela sente vontade de fazer 3 coisas: comer, dormir e se vitimizar. Ah, como sofro, né? Eu sou uma vítima da situação. Essa é a nossa carne. Agora, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E que nós estamos nessa terra com o objetivo de ser sal. O sal, quando ele entra em um ambiente, ele transforma esse ambiente. Ele muda o sabor das coisas. Ele muda a característica do ambiente. Meu irmão, você já é sal. Você já é abençoado. Quando você chega num lugar, tem que haver transformação. Tem que mudar o sabor, tem que mudar a cor, tem que mudar a textura, tem que mudar o ambiente, tem que mudar tudo. Sabe por quê? Porque você já recebeu do Senhor. Ele já morreu na cruz por você. E por mim, Ele já ressuscitou. Ele já nos deu todas as coisas. Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais já foram dadas para mim e para você. Então, se você é uma fonte de bênção, imagina você chegando no seu trabalho. Quem vem lá? A fonte de bênção. Quem está chegando na faculdade? A fonte de bênçãos. Quem é que está chegando na igreja?
Já está feito, você é uma fonte de bênção, meu irmão. Aonde você chega, você já interfere, você chega chegando mesmo. Nós precisamos entender isso. Agora, a gente vai sentir isso? Sim ou não? Vai sentir? Vai nada. Você não vai sentir, vai ter dia que você vai sentir, vai ter dia que você não está sentindo nada. Você não está sentindo seu pezinho, você não está sentindo nada. Nem vontade de vir para a igreja você está sentindo. Aliás, você está sentindo uma vontade lascada de ficar deitado em casa porque você está cansado. É revelação, queridos. Porque é a verdade, é o natural, é a nossa natureza. Agora, olha o que Paulo traz para nós em 1 Coríntios, capítulo 9, queridos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. Achou aí? Diz assim, ó: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo. E olha só que interessante isso aqui, ó. E eu o reduzo à escravidão. Numa outra versão diz assim, ó: eu faço dele meu escravo, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Querido, presta atenção nisso. Paulo diz assim, ó: eu tenho um objetivo, eu sou intencional. Eu não cedo. Olha o versículo anterior, o versículo 25. Ele fala, ó: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então ele está falando o quê? Eu não posso ser dominado, eu tenho que dominar. Eu não posso ser dominado pelas minhas emoções, que um dia estão querendo ganhar o mundo. Outro dia, se alguém falar que quer que eu ore por uma dor de cabeça, eu quero sair correndo. Tem dia que eu acho que se vir alguém com câncer, eu vou orar e ele vai ser curado. No outro dia vem alguém e fala que está com a unha encravada, eu falo, chama ele ali. Tem dia que eu, se deixar, eu venho no culto de manhã, se tiver de tarde eu venho de tarde, se tiver de noite eu venho de noite. Tem dia que eu quero cobrir a minha cabeça e falar, não posso ser dominado pelas minhas emoções. Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. Eu não faço só o que eu sinto vontade. Ele fala assim, e é por isso que eu luto, não como uma pessoa que não tem meta. Gente, você não pode acordar amanhã, quinta-feira, como, sabe, parecendo um saco de batata, que não sabe o que vai fazer da vida. Não. Tem que haver um propósito. O que você vai acordar amanhã? O que você vai fazer de diferente? Qual que é o seu propósito para o restante dessa semana? Como é que vai ser seu final de semana? O que você está pensando para fevereiro? Semana que vem já é fevereiro, se você não se tocou ainda. Hello? O que você está gerando para fevereiro, para março? O que você sonha para esse ano? Porque eu preciso te avisar, se você não sabe, você já recebeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não dá para você viver como se fosse um acidente de percurso. E é por isso que ele vem dizer isso para nós. Aqui, eu não corro sem meta. Eu não saio correndo. Não, eu tenho uma meta. Eu vou correr 100 metros, vou me preparar para 100 metros. Vou correr 5 quilômetros, vou me preparar para 5 quilômetros. E assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Eu preciso te dizer algo. Eu e você temos um inimigo muito sagaz. Algo que um dia, embora eu soubesse disso, mas um dia o Senhor trouxe isso tão claro ao meu coração, queridos. Satanás, ele é oportunista. Ele vai pegar o seu momento de fragilidade. Ele vai pegar o momento onde as dúvidas começam a entrar no seu coração para se apropriar de algo, para tentar roubar algo de você, algo de mim.
Mas o que nós precisamos entender é que nós não somos escravos do nosso corpo. Nós não somos escravos das nossas emoções. Pelo contrário, o versículo 27 diz assim, mas eu esmurro o meu corpo e eu faço dele o meu escravo. Por quê? Porque eu tenho que lembrar o meu corpo, eu tenho que lembrar a minha mente, que caso ele tenha esquecido, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu não sou uma vítima, eu não sou um coitado, eu sou alguém chamado por Deus para temperar essa terra, eu sou alguém chamado por Deus para fazer a diferença nesse lugar, e não importa o momento que eu estou vivendo, todos nós vamos ter momentos de crises, queridos. Queria muito dizer para você que não, mas se você não teve ainda, você vai ter. Você vai viver momentos de crise. Você acha que todas as vezes que eu subi para pregar nesse púlpito, eu estava num momento fantástico? Você tem noção quantas vezes eu saí de casa fervendo com a criançada? Teve aquele dia difícil. Mas deixa eu dizer algo para você, a nossa fé não está naquilo que nós estamos sentindo, a nossa fé está naquilo que Deus falou, Ele continua sendo o mesmo, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo que foi fiel para tirar Jesus de uma cruz e ressuscitá-lo ao terceiro dia, é esse mesmo Deus que está falando que já nos abençoou, então já está feito, e é hora de nós pararmos de viver por sentimentos, ainda que ainda não tenhamos visto com os nossos olhos, nós liberamos a nossa fé e nós começamos a dizer que nós cremos que Ele é um Deus de milagre, que Ele faz, que nossos olhos vão ver aquilo que já está feito no nome de Jesus. Nós precisamos ser ousados e começar a falar isso. Quando a gente olha para Jesus multiplicando os pães, quando a gente olha as 2 vezes que Jesus multiplica os pães, o que a Bíblia diz que Jesus faz? Jesus dá graças. Gente, você só agradece por algo que já aconteceu, sim ou não? Jesus, quando ele ia orar para que o milagre acontecesse, ele já dava graças, ele sabia que já tinha acontecido. Está na hora de nós começarmos a falar, crer com o coração e falar com os nossos lábios. Você entende? Deus já deu tudo o que nós precisamos para viver nessa terra. Então, o que nos separa do já e do ainda não é a nossa atitude de tomar posse dessa verdade e não permitir que os nossos sentimentos venham determinar qual vai ser o nosso posicionamento. Eu não sei o que você está sentindo hoje, mas eu sei uma coisa, a palavra de Deus continua sendo verdade, quer você sinta ou não. E uma coisa eu sei, Deus já está nesse lugar, quer você sinta ou não. E Ele já está se movendo para operar coisas tremendas no nosso meio, quer você sinta ou não. Deus já liberou no reino dos céus tudo aquilo que eu e você precisamos. Tudo que nós precisamos fazer é assim como Abraão, crer. Assim como Abraão, é a gente entender que já está feito. Se Deus falou, eu vou tomar uma atitude. Se Deus falou, eu vou parar de reclamar. Deixa eu contar uma coisa para você. Reclamação é você não crer que Deus já fez. Toda vez que você reclama de algo, você está colocando a sua fé que as coisas não aconteçam. Então não reclame. Cada vez que você reclama, você está puxando as coisas para baixo. Sabia disso? Porque reclamação é o contrário de gratidão. Gratidão é alguém que crê que Deus já fez. Então eu agradeço porque Ele já fez. Agora reclamação é porque eu acho que ainda não aconteceu. Porque não vai acontecer. Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero te desafiar a fazer um jejum de reclamação. Você topa? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu quero te desafiar a fazer um jejum de reclamação. Mas eu vou entrar com você nessa. Tá? E não reclame. Porque reclamação é o contrário de gratidão. E quem crê que já está feito, agradece, não reclama.
Você é uma fonte de bênçãos, querido. Você não é só uma bênção, você é uma fonte de bênçãos. E se você é uma fonte de bênçãos, você tem que transbordar daquilo que você tem. Você já recebeu toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas eu ainda não estou vendo, mas eu já vou falar, porque está escrito que eu já recebi. E nesse intervalo, entre o já e o ainda não, eu vou continuar crendo, assim como Abraão creu. Esse vai ser meu posicionamento. E nós vamos viver milagres. E nós vamos contar milagres. E nós vamos glorificar o nome do nosso Senhor. E nosso nome vai entrar na história. Talvez não vai ser nessa história da Bíblia, mas vai entrar na história, porque as pessoas vão olhar para nós e vão falar: está vendo aquela pessoa? Ela tem uma história. Ela tem uma história porque Deus fez. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei. Eu vou constituir como uma grande nação. E nessa noite Deus está dizendo: eu vou fazer. O Senhor só precisa que você creia. Você pode se colocar.